A cirurgia de prótese é bem legal e isso evoluiu muito dentro da cirurgia no quadril. No passado, quando se fazia uma prótese, o paciente ficava em média deitado 30 dias de cama ou internado 2 a 3 semanas. Isso mudou bastante. Hoje a gente opera o paciente de manhã, no final de dia coloca esse paciente sentado, no dia seguinte já coloca esse paciente para andar. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao LikeCast. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a sua saúde. Você se cuida direitinho? Como é que tá a saúde dos seus ossos? A gente vai bater esse papo com o Dr. Emílio, que aceitou o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Jéssica. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês sobre a saúde do nosso quadril. Eu acho que quem vai ficar muito feliz é o paciente, porque eu fiz o seguinte, doutor. Hoje o papo são as perguntas mais frequentes que os pacientes fazem aí na internet. Então eu separei uma lista aqui pra gente bater papo e entender quais são as curiosidades relacionadas à saúde do quadril. Primeira dúvida que o pessoal quer saber: quando é que cirurgia do quadril se torna extremamente necessária e é considerada necessária pelo cirurgião? Olha, Jéssica, uma ótima pergunta. Isso vai depender muito da patologia, vai depender muito da doença que o paciente vem apresentando. Então, vamos falar sobre artrose. Artrose, o médico cirurgião indica a cirurgia quando o paciente tem uma limitação na sua vida, quando tem uma limitação na sua rotina, o paciente tem muita dor, que ele não consegue nem fazer a sua atividade de vida diária. Não consegue ir para o mercado, não consegue ir para a igreja, porque tem muita dor. Nesse caso, a gente indica a cirurgia. Mas lembrando que o principal que vai indicar a cirurgia é o paciente mesmo, é a dor dele, é os sintomas que ele está sentindo. Nesse caso de artrose, nossa métrica é mais ou menos essa. Existe a forma de a gente fazer o que a gente chama de artroplastia total e uma parcial do quadril? E o que seria isso? Existe sim. A artroplastia parcial está caindo em desuso, mas ela ainda é usada. O que significa isso? A artroplastia total, você faz tanta substituição do componente acetabular e do componente femoral na cirurgia do quadril. É uma cirurgia um pouquinho mais demorada. Esse pouquinho mais demorada de 40 minutos a 1 hora. Quando você faz a artroplastia parcial, ela tem uma durabilidade menor. Habitualmente ela é indicada para aquele paciente que já está bem idoso, bem velhinho, que tem uma demanda baixa, aquele paciente acamado, que você indica a prótese em casos habitualmente de fratura para melhorar a dor. Essa prótese ela tem uma durabilidade menor, mas ela ainda é indicada, sim. E existem outras causas que levam à cirurgia, né? O doutor deu o exemplo da artrose, né? Isso. Nós temos outras complicações que podem levar um paciente, talvez nem de tanta idade, a passar por um procedimento de quadril? Existem 3 indicações de prótese no quadril. As mais frequentes são a fratura do quadril, aquele idoso que cai em casa e quebra, que a gente indica a prótese. A artrose, que é o desgaste, que é a degeneração da cartilagem, é o desgaste, a artrose. E a terceira causa é a necrose da cabeça do fêmur. Isso acontece em pacientes mais jovens, em média de 35 a 45 anos. Essas são as 3 indicações principais de prótese no quadril. Quanto tempo dura em média uma cirurgia de prótese no quadril? Porque falou em cirurgia do quadril, parece algo assim complexo, né, Sim. doutor? Depende muito da técnica, depende muito da experiência do cirurgião. Nós, da equipe da cirurgia de quadril Cascavel, como estamos habituados a operar bastante, e como isso é uma rotina na nossa vida, a gente já está acostumado um com o outro, qual é a rotina do outro, vai depender muito do auxiliar, então a gente acaba conseguindo fazer essa cirurgia, tanto a prótese cimentada quanto a prótese não cimentada, em média 40 minutos a 1 hora e 10. E é um projeto em equipe ali no caso de vocês, do quadril, vocês operam juntos, como curiosidade para quem está acompanhando, doutor? Sim, nós operamos juntos, entre nós 3, cada um sabe qual que é a mania do outro, e isso acaba facilitando muito, acaba ajudando bastante durante a cirurgia. Outra curiosidade frequente: do que são feitas as próteses do quadril? Que materiais estão envolvidos? A prótese do quadril, a gente divide ela em 4 componentes. O componente que vai em cima na pélvica do acetábulo, o componente que encaixa embaixo, que vai no fêmur. Esses 2 componentes, eles são feitos de titânio, que é uma liga metálica, e é a liga metálica que mais se aproxima do coeficiente do osso. O que significa isso? Que é parecido com o osso. Não é igual, mas é parecido. Já os pares do meio, que são os componentes modulares, alguns são feitos de polietileno, vamos colocar que é um plástico de alta durabilidade.
A cabeça, ela pode ser feita tanto de metal quanto de cerâmica. Essa cerâmica é um componente de alumina com zircônia. Muito legal. E eu fico me perguntando se a prótese é feita sob medida para o paciente ou se não funciona assim. Como é que é, doutor? Como é que vai encaixar lá naquela pessoa, já que cada pessoa é diferente, né? Sim. Hoje, dentro da cirurgia do quadril, existem algumas linhas algumas empresas que estão fazendo a prótese personalizada. Mas a gente não tem isso aqui, me parece que não está... Tão difundido? Tão difundido, isso. O que a gente faz, que é o habitual no Brasil e no mundo inteiro, é que vem várias próteses de vários tamanhos que o fornecedor traz no dia da cirurgia. E a depender do tamanho do fêmur do paciente, do encaixe, a gente consegue colocar uma numeração de prótese. Habitualmente vai ali entre 52 a 60 no acetábulo e no fêmur vai entre 3 a 8. Essa é a média, mas depende de paciente, depende da altura do paciente, do padrão ósseo dele, do tamanho do canal. Isso é muito relativo, vai depender do biotipo de cada um. Nós já falamos aqui em alguns episódios sobre a quantidade de tecnologia que hoje tem sido associada às cirurgias. O que você diria que é a principal novidade em relação à cirurgia do quadril? Olha, em relação à cirurgia do quadril, os materiais eles evoluíram muito com o passar do tempo. Hoje nós temos prótese de uma boa durabilidade, em média aí de 25 a 30 anos, a depender do material. Mas o que tem de mais novo na atualidade, na cirurgia do quadril, é o robô. O robô veio para nos ajudar, veio para diminuir a taxa de erro em relação ao implante. Eu acho que isso é o que tem de mais novo na cirurgia do quadril e isso é o que tem de mais interessante que veio para auxiliar o cirurgião. Quando a gente fala de risco e complicação, existe o índice é alto na cirurgia do quadril? Porque, de novo, eu vou usar. Parece muito complicado chegar lá na estrutura do quadril, doutor. Sim, o quadril é uma estrutura profunda, né? Tem vários músculos que a gente tem que divulsioná-los, abri-los para até chegar na articulação. Existe sim uma complicação, como toda cirurgia tem. Nenhum médico pode dizer que cirurgia não vai ter nenhuma complicação. Infelizmente, a gente não pode prometer isso. Mas em relação à cirurgia de prótese, as taxas de complicações elas são baixas, mas elas existem. Quais são as duas possíveis? É a luxação, que é a prótese sair do lugar, e a infecção. Isso pode acontecer a luxação em média 2% e a infecção em média 1%. Isso independente, você operando em Cascavel, operando no Brasil ou qualquer lugar, isso é uma taxa de livro, isso pode acontecer. Existem outras cirurgias do quadril, que é a cirurgia por vídeo, que é a videoartroscopia. Esse tipo de cirurgia tem uma taxa também de complicação baixíssima. E o mais perigoso que pode acontecer é uma infecção ali. Quando a gente fala da recuperação, que aí é muito surpreendente que a gente já ouviu de vocês, que muitas vezes o paciente caminha no mesmo dia. Parece impossível. Por que vocês orientam isso? E aí eu queria que você explicasse como é a recuperação dos pacientes mesmo. A cirurgia de prótese isso é bem legal e isso evoluiu muito dentro da cirurgia no quadril. No passado, quando se fazia uma prótese, o paciente ficava em média deitado 30 dias de cama ou internado 2 a 3 semanas. Isso mudou bastante. Hoje a gente opera o paciente de manhã, no final de dia coloca esse paciente sentado, no dia seguinte já coloca esse paciente para andar. Habitualmente vai de alta com 48 horas pós-cirurgia, sai do hospital andando com o andador e com auxílio do fisioterapeuta. E qual o impacto na qualidade de vida desse paciente? Porque você começou, né, o nosso bate-papo falando justamente que a limitação maior de quem sofre, né, com algum problema no quadril é realmente a dor, que incomoda qualquer pessoa, ninguém gosta de dor. Então, faz toda a diferença para a qualidade de vida? Qual que é o impacto, doutor? A dor faz toda a diferença na qualidade de vida do paciente. É bem comum operarmos o paciente no dia seguinte ou no próximo retorno, que ele vem com 10 dias, 2 semanas, ele estar muito bem, melhorar bastante da dor. Até ele comenta, nossa, doutor, devia ter feito essa cirurgia antes, melhorou muito a minha qualidade de vida, melhorou muito a minha marcha, o meu caminhar. Hoje eu não tenho dor, hoje eu não preciso ficar usando tanto medicamento. Então a evolução, o resultado é bem satisfatório.
Você sabe que hoje mesmo eu gravei um vídeo voltado até para o lado do humor, brincando sobre como o paciente imagina que vai ser a recuperação. Em muitos casos vai ficar lá alguns dias de atestado e ele quer deitar na TV, maratonar sua série, comer o que quiser, fazer o que quiser. E hoje a gente tem sim uma recuperação muito mais rápida, né, doutor? Mas que ainda assim exige seus cuidados. Esses cuidados do pós-operatório inclui, por exemplo, a fisioterapia. Eu quero que você fale sobre o papel da fisioterapia e também o que mais que o paciente tem que cuidar, a questão de medicação, né? Ele sai com todas essas orientações. Sim, hoje não existe uma cirurgia boa se você não tem uma fisioterapia boa. Então, nós, ortopedistas, dependemos muito dos nossos profissionais, nossos colegas fisioterapeutas. Então, é extremamente importante na evolução, no pós-operatório e para o resultado da cirurgia fazer uma fisioterapia de qualidade. Então, só a cirurgia por si não vai resolver totalmente o problema. É extremamente necessário que esse paciente faça a fisioterapia, siga as orientações pós-operatórias, tome o medicamento pós-operatório prescrito. Isso tudo ajuda bastante na recuperação, no resultado satisfatório da cirurgia. E quando a gente fala de pós-operatório, a gente está falando da vida recuperada. A gente já falou que ele vai andar ali no mesmo dia. Depois de quanto tempo que ele está liberado para voltar à vida normal? Isso vai depender muito do paciente, não tem uma métrica que diga quanto tempo ele vai voltar. Habitualmente, o paciente que a gente acaba operando que é mais jovem, que tem um bom condicionamento físico, em média ali 3 semanas ele está super bem, já está voltando à rotina dele. Quando o paciente é um pouco mais idoso, um pouquinho mais debilitado, ele demora mais tempo, em média 40 dias a 2 meses, para voltar para suas atividades de rotina. Mas considerando a melhora que ele vai ter, é um tempo muito pequeno, né? Comparando tudo que ele vai ter de benefício pro resto da vida. Sim, é um tempo muito pequeno e esse tempo comentado é que ele vai voltar a ficar bem, não ter dor, não ter nada. Mas ele já sai do hospital andando, então quando ele for para casa, mesmo no pós-operatório, ele vai para o banheiro sozinho, ele já consegue tomar banho. Não sozinho, a gente pede para tomar banho com alguém, com algum auxílio, mas a autonomia dele fica melhor. Depois, no pós-operatório, ele consegue fazer suas atividades sem problemas. Para finalizar, doutor, você viu que eu comecei a nossa entrevista e conversando com o pessoal sobre aquela já tá doendo aqui, já tá doendo ali. Olha, eu vou revelar aqui, hein? Hoje, no momento dessa gravação de podcast, eu tenho 33 anos e já tô começando a ficar preocupada. Que tipo de hábitos e dicas você pode compartilhar conosco para que as nossas dores no quadril ou em outra articulação não se compliquem? Existe como prevenir? Existe sim, Jéssica. Existe bastante como a gente previne as dores no quadril, as dores musculoesqueléticas, como também os outros problemas que nós temos, né? A tríade é alimentação, uma boa alimentação, comer bem. A segunda tríade é a atividade física, fazer um exercício físico, manter um bom fortalecimento muscular para o quadril, para a coluna, para a musculatura do corpo. Esse batente ósseo, essa força muscular ajuda muito, principalmente para o envelhecimento. E algo interessante também, que tem alguns trabalhos mostrando que a atividade física, ela ajuda para reduzir o envelhecimento, ela ajuda na redução do envelhecimento dos telômeros, isso acaba ajudando também tanto na saúde física, quanto na saúde de ficar mais novo, passar por mais tempos, envelhecer mais devagar, vamos colocar isso. Opa! Pegou na ferida de muita gente agora. Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui em mais um episódio com a gente. Tenho certeza que foi útil e eu vou deixar aqui aberto para quem está acompanhando e quiser fazer alguma pergunta, aproveitar os comentários que a gente repassa para o doutor responder. Pode ser? Pode ser. Fico à disposição. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. E para você que está aí do outro lado, cuide da sua saúde, observe o seu corpo. E você já saiu aqui com listinha, hein? Se alimentar bem, se exercitar, não tem jeito, tá? Faz isso direitinho que a sua vida agradece, o seu corpo agradece. Até o próximo episódio com mais LikeCast pra você.